E eu quero aqui pedir para você abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler juntos no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Queridos, essa é uma palavra que o Senhor vem falando comigo já tem 30 dias. E eu já compartilhei ela com algumas pessoas, mas o Senhor falou que agora é tempo de que toda a igreja ouvir essa palavra. É um tempo de essa palavra ser pregada, né? Não só aqui, mas também vai estar alcançando a muitos pela internet. Então é um tempo que o Senhor falou, filho, chegou o tempo. Porque quando eu recebi a palavra do Senhor, Ele falou, essa palavra em primeiro lugar é para você. Vai chegar o tempo de você compartilhar com outros, né? E eu entendi do Senhor que nessa manhã é o tempo de essa palavra chegar ao ouvido de muitos. Aleluia. Vamos ler juntos ali? Eu vou lendo com você, pausadamente, para a gente ir entendendo a história, o contexto e também discernindo aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, que também é chamado Reuel, seu sogro. O rebanho era de quem? Jetro. Vai gravando isso daí. Sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, repita após mim, para além do deserto. Isso. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Uma sarça é um arbusto, um espinheiro. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Né? Então Moisés chegando ali, ele estava acostumado no deserto, e no deserto, devido ao calor, à sequidão, às vezes existem ali focos de incêndio, né? Arbustos secos queimando, mas esse ele observou e percebeu que ele queimava, mas não se consumia. Ele falou, que coisa maravilhosa, eu vou chegar mais perto para ver. Então, o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava. O Senhor estava olhando para Moisés, estava ali vendo os passos de Moisés, e quando Moisés fez menção de se aproximar, Deus o chamou do meio da sarça ardente. Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Glória a Deus. Versículo 5. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo,
e fazendo sofrer. E o 10, vai, pois, imediatamente. Vamos repetir essa parte? Repitam após mim. Vai, pois, imediatamente eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa parte é muito conhecida da Bíblia. Praticamente todo cristão, mesmo aqueles que estão há poucos meses, há poucos dias na igreja, já conhece essa passagem. Já foi retratada em filmes, em novelas, em tantas coisas. Mas eu queria me deparar com você, olhando para esse texto sobre uma outra ótica, falando aqui um pouco sobre a vida de Moisés. Moisés, ele era filho de Amrão e Joquebede, os pais, né, de Moisés. Eles eram levitas, isso é, da tribo de Levi. E Moisés nasceu num tempo, lá no Egito, aonde Faraó viu que o povo de Israel, o povo hebreu, o povo de Israel havia crescido muito. E ele começou a temer o povo. E aí o que ele fez? Ele deu ordem às parteiras, que eram egípcias, que auxiliavam então as mães, né, hebreias a darem à luz. E no momento que a criança nascesse, se fosse um homem, se fosse um varão, se fosse um menino, aquelas parteiras tinham ordens do rei, ordens do Faraó, para matar aquelas crianças. Por quê? Porque se mata-se os homens, se corta-se a cabeça, logo aquele povo ia desaparecer, porque as mulheres não iam ter com quem se casar, iriam se casar com outros povos, com homens de outras nações, iam contaminar a cultura, ali o temor que eles tinham a Deus, e aquele povo ia se acabar. Então veja que essa é uma estratégia do inimigo, cortar os homens, cortar os cabeças, tirar aqueles pelo meio do qual vem a descendência, uma descendência santa, uma descendência pura, porque o povo de Israel, ele não se misturava com outros povos. E Moisés nasceu nesse tempo. E as parteiras, que eram, né, a Bíblia fala o nome de duas mulheres tementes a Deus, fala que Deus a abençoou porque elas não ouviram a ordem do rei, mas antes elas livravam os pequenos, livravam as crianças. E o nome dessas parteiras era Sifrá e Puá. Sifrá e Puá, elas temiam mais a Deus do que ao homem, e por isso Deus as abençoou, mesmo elas sendo egípcias. E quando nasceu Moisés, mas aí, quando a parteira não matava, Faraó mandava os seus exércitos para procurar e exterminar. Sempre que uma luta é vencida, com certeza o inimigo vai levantar novas frentes contra a vida do povo de Deus. Pode ter certeza, vocês vencem uma batalha hoje, o diabo já está preparando uma para você amanhã, mas nós vamos vencendo de glória em glória, de vitória em vitória, até que nós alcancemos o céu. Nós não vamos desistir da batalha e da luta. Mas veja bem, Moisés então, quando ele tinha aproximadamente 3 meses, onde sua mãe Joquebede, não conseguia escondê-lo em casa, pegou e fez um cesto de vime, todo bem preparado, com todo cuidado, e colocou Moisés naquele cesto, e colocou aquele cesto no rio Nilo, para que, por acaso, alguém, né, uma egípcia, encontrasse aquele menino, e fala que ele era um menino formoso, um menino bonito, né, um bebê bonito, e ela falou, quem sabe alguém, né, vai e cuida desse bebê, e não para que ele não venha morrer. E mandou Miriam, sua irmãzinha, olhando ali por trás dos juncos, por trás da vegetação das margens, observando. E o que acontece? A filha de Faraó,
encontra aquele bebê. E quando ela vê aquele bebê bonito, formoso, porque quem tem a marca de Deus na sua vida, com certeza tem uma beleza que faz a diferença. E assim foi Moisés, a filha de Faraó olhou para aquele bebê, se agraciou dele e falou assim: eu vou cuidar dele como se ele fosse o meu filho. E pegou e chamou aquele bebê de Moisés, porque ele foi tirado das águas. Olha que história sobrenatural, a maneira, né, pastor Mateus, como começou a história de Moisés. Era para ser morto, Deus o livrou da morte, colocou ele como filho da filha de Faraó, que os faraós eram tidos como Deus, Horus encarnado, eles eram adorados como Deus. A palavra de Faraó é como a palavra de Deus. E ele era ali o filho da filha de Faraó. Viveu ali no palácio, comendo do melhor. E ainda a filha de Faraó contratou a sua própria mãe para cuidar do bebê. E ela recebia ainda por isso. Olha a mão de Deus agindo, olha o trabalhar de Deus na vida de Moisés. Desde criança, desde do seu nascimento, a vida de Moisés já foi uma vida diferenciada. Nós vemos marcada ali pelo trabalhar de Deus de uma forma sobrenatural. E é natural nós entendermos, é natural nós esperarmos que uma criança assim, que uma pessoa assim marcada por Deus de uma forma tão especial, ela tenha também uma trajetória muito relevante no reino dos céus, no reino da luz, sim ou não? Nós vemos lá quando Isabel e Zacarias receberam a mensagem que eles teriam um filho, eles já sendo avançados na idade. E aí, como Zacarias não creu, ele ficou mudo até no dia que João Batista nasceu e queriam dar o nome do pai. Ele vai se chamar Zacarias, é a cara do papai, vai ser o Zacarias, igual o pai dele. E ele pegou uma tabuinha e escreveu: o nome dele é João. E aí a boca dele se abriu e ele começou a glorificar a Deus. E a palavra diz que as pessoas acompanhavam o crescimento de João Batista com expectativa para saber o que aconteceria na vida de João Batista. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Amém. Mas antes eu queria até falar, estou sentindo aqui, às vezes, né, o marido fica meio longe da esposa, a gente está em isolamento, mas você que é marido e mulher, né, mesmo de massa, se você quiser chegar mais perto aí do seu esposo, pode chegar mais pertinho, dá a mão para ele, recebe a palavra juntos, né? Amém? Marido e mulher, tá bom? Com todos os cuidados, mas você pode aí aproximar a sua cadeira, ficar juntinho aí. A unidade, queridos, ela é poderosa em Deus. Não sei se eu estou me fazendo entender aqui. Pelo nascimento, pela trajetória da infância de Moisés, esperava-se que ele fosse fazer coisas grandes. E passou 10 anos, ele lá no palácio, sendo educado, tendo a melhor instrução, tendo do bom e do melhor, e os 10 anos passaram e nada aconteceu. E ele alcançou ali os seus 20 anos e também nada aconteceu. Você ouve falar alguma coisa sobre a vida de Moisés quando ele tinha 20 anos? Ele fez algum sinal, ele pregou algo, ele fez alguma coisa para o reino, ele saiu em missão, saiu pregando o evangelho. Ele levantou um exército para acabar com a opressão do Egito sobre o povo de Israel. Nada aconteceu. E então ele chegou aos seus 30 anos, a maioridade do hebreu. E agora ele maior, parece que ele poderia realizar coisas grandes. Com 30 anos, Jesus, por exemplo, foi batizado. Ele começou o ministério dele, ele começou a pregar, começou a curar, começou a operar sinais, maravilhas, fazer tantas coisas. Mas Moisés também não fez nada com 30 anos de idade. O que será que está acontecendo com a vida de Moisés? Nada acontece.
Quando ele chega aos seus 40 anos, então parece que algo vai acontecer. E ele vê certa vez um egípcio oprimindo, chicoteando um dos seus irmãos hebreus. E ele vai lá e numa luta ele mata aquele egípcio e enterra na areia. Só que um hebreu vê e no outro dia fala: olha, não vem querer aqui mandar em nós não. Ou você vai fazer conosco o que você fez com aquele egípcio lá que você matou e enterrou. Ele tentou até fazer alguma coisa, mas com a força do braço dele. E quando ele percebeu que ele não tinha como vencer, ele pega e foge para o deserto. Moisés agora com seus 40 anos, ele estava lá no deserto, fugindo. Longe do seu povo, longe da sua família, longe da onde ele cresceu, longe de tudo. E ele encontra lá Reuel, que é Jetro, que tinha 7 filhas, que cuidava dos rebanhos do seu pai, e ele ajuda aquelas jovens pastoras contra os egípcios que estavam ali tentando contra os rebanhos dela. E é convidado para jantar. Jetro convida ele para ser um dos pastores, cuidar das ovelhas dele, e depois dá uma das suas filhas, chamada Zípora, para ser esposa de Moisés. Agora Moisés tem uma família, tem uma esposa. Mas o que aconteceu na vida de Moisés até então? Já estava com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, a vida estava passando, e alguém que tinha um nascimento, uma trajetória a qual todos esperavam que ia acontecer algo, parece que nada estava acontecendo, Dinho. Ele estava lá no deserto, ele estava lá cuidando de ovelhas, mas as ovelhas nem dele não eram, pastor Alain. Você vê que ele estava com 70 anos, 80 anos, isto é, já estava 40 anos no deserto e trabalhando para o seu sogro, e nem ovelha ele não tinha, ele estava cuidando dos rebanhos do seu sogro, de Jetro. Você vê que Jacó trabalhou para o seu tio Labão, foi lá trabalhou 7 anos para conquistar, a mão de Raquel. No dia do casamento, quando ele foi ver lá no outro dia, era Lia, a irmã mais velha. Você quer casar mesmo com Raquel? Quero. Então você tem que trabalhar mais 7 anos. Trabalho com muito gosto. Trabalhou mais 7 anos, por Raquel. E depois dos 14 anos de trabalho pelas esposas, que era o dote, ele começou então a trabalhar para si. Mas quando ele sai lá da casa de Labão com seus filhos, com as suas esposas e as servas, tudo, ele tinha já mais ovelha do que o próprio tio. O tio falou: é melhor você ir embora, você logo eu não vou ter nada. E você, em 21 anos, ele já estava muito mais rico que o próprio tio, que tinha tudo. Ele chegou lá com uma mão na frente e atrás. Moisés já estava há 40 anos apacentando as ovelhas de quem? Do sogro. Não é isso que a gente leu? Moisés foi no deserto, estava lá apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, ou Reuel. 80 anos. Eu creio aqui que, olhando nesse auditório aqui, não tem ninguém com 80 anos. Pode ter ali, chegando ali mais próximo, mas creio que com 80 anos não temos aqui. Imagina você ter um chamado de Deus, um nome profético, um chamado profético, e você passar 80 anos da sua vida e nada acontecer, evangelista Fátima. A vida de Moisés. Mas eu quero agora me debruçar com você na palavra do Senhor, em Êxodo 3:1, que nós começamos a leitura, para nós vermos algo que aconteceu na vida de Moisés quando ele tinha 80 anos. Fala que ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, e certo dia ele estava conduzindo as ovelhas para além do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Veja, se ele tivesse ido lá outras vezes, com certeza seria relatado, mas não.
Nos 40 anos que ele estava ali apacentando aquelas ovelhas, ele nunca tinha ido além daquele deserto, mas naquele dia aconteceu algo diferente, e ele foi para além do deserto, e ao ir além, ele então chegou ao Horebe, o monte de Deus, e é onde tudo começou a acontecer na vida de Moisés. Tudo começou a acontecer na vida de Moisés quando ele um dia foi além dos termos que ele estava acostumado a ir. Antes, que acontecia? Ele acordava, pegava as ovelhinhas, ia ali, levava para o pastinho, levava para o riachinho, deixava elas descansar, trazia para o aprisco, contava as ovelhinhas, ia atrás daqui, tinha se perdido, trazia de volta, se tivesse todas, melhor ainda, que o expediente acabava mais cedo, ia para casa, encontrava sua esposa, cuidava dos seus filhos, seus 2 filhos ali, e no outro dia, acordava e fazia tudo de novo. E assim foi a vida de Moisés, Dani. Mas certo dia, a palavra diz que ele foi além dos termos que ele estava acostumado a ir. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o tema que nesta ministração desta manhã, eu quero que coloquem aí, por favor. Você vai achar talvez até meio... Fala, dá para ter até um tema melhor, mas é esse que o Senhor colocou ao meu coração. Indo além. Por que indo? Porque é um ato contínuo. Porque está acontecendo. Não é fui além, ou vou além, ou vá além, que é indicando alguém, é indo além. Ato contínuo. E o Senhor tem falado muito comigo nesses dias. E tudo começou, o Senhor começou a martelar essa palavra no meu coração. Foi justamente lá na ministração da pastora Angélica. Quando ela falou do cantinho dela, quando ela relembrou dos tempos que ela tinha tão agradáveis com o Senhor, e o Senhor veio me mostrando a respeito disso, o Senhor veio falando comigo também através de uma outra ministração que eu ouvi pela internet, na orvalho.com, lá da igreja do pastor Luciano Subirá. Na verdade, quem estava ministrando é o pastor Farley, né, pastora Disse? Uma benção, pastor Farley. Homem cheio do Espírito Santo. E o Senhor começou a falar comigo e algo começou a arder dentro de mim. Queridos, tem pessoas que estão tão acostumadas a ficar dando volta no deserto ali, cuidando das coisas que são dos outros, que esquece que Deus tem um propósito na sua vida. Ele está tão ali habituado a cuidar da empresa do patrão, a cuidar das coisas dos outros, que ele se esquece que Deus tem um chamado na vida dele. Agora eu vou falar, olhando para você, falando para você, você está tão acostumado a cuidar das coisas dos outros, que você está se esquecendo que Deus tem um chamado para a tua vida. E vamos agora, então, entender o que é ir além. Em alguns poucos tópicos eu quero aqui trazer para você o que é ir além com o Senhor. E o primeiro tópico que eu quero aqui me deparar, nós já lemos aqui o versículo, né? O primeiro tópico é: saia da sua zona de conforto. A zona de conforto de Moisés era ali o lugar que ele já conhecia, as pastagens que ele já sabia que tinha, o riachinho que ele conhecia, as montanhas que ele já sabia onde era. Ali era a zona de conforto, mas certo dia ele precisou sair da zona de conforto dele e ir além. E até mesmo ministerialmente falando, tem pessoas que estão na zona de conforto. Ah, eu sou da diaconia. Ah, eu vou na célula, mas eu não quero ser líder. Vou no grupo de alívio, mas eu não quero ser líder.
Não, tá bom, assim, do jeito que eu estou, eu vou para o culto, eu vou para a perseverança, eu estou na ênfase, mas tá bom, já tá bom. Não quero ser líder, não quero ser pastor, não quero ser evangelista, profeta, mestre. Não quero ser apóstolo. Eu quero sentar aqui na minha cadeira, receber a palavra. Não quero multiplicar, eu sou líder, mas a minha célula é tão gostosa, esse negócio de multiplicar, treinar pessoas, dá muito trabalho, pastor Mateus, pastora disse, os pastores aqui das áreas Alfa e Ômega, dá muito trabalho isso, tá bom, com a minha célula ali, é gostoso, a gente tá ali toda semana, é tão gostoso, tá bom assim. E ficamos, vou me incluir, e ficamos na nossa zona de conforto. Já sabemos como faz a célula, já sabemos como é o culto, já sabemos tudo e vamos ficando por ali. Mas o Senhor está falando que é preciso que nós saiamos dessa zona de conforto para ir além. Você entende que Moisés precisou romper os termos ali para chegar no lugar novo? Eu não sei, cada um tem uma zona de conforto diferente. Talvez eu possa dar aqui muitos exemplos e não fale a tua zona de conforto, mas você sabe no teu coração qual é a tua zona de conforto. Eu sei que o Espírito Santo está aí falando contigo. Talvez a tua zona de conforto é vir só no culto de domingo. Não, durante a semana é muito difícil para mim. E olha só, quando o Senhor teve um encontro com Abraão, ainda Abrão, coloca lá Gênesis 15:15, por favor, mídia. Aleluia! Vamos de novo para você glorificar o Senhor? Gênesis 15:5. Tá todo mundo aí? Vamos tentar de novo, que eu acho que alguns ainda estão acordando, né? Com o teu glória, ele vai acordar aí do lado. Gênesis 15:5. Aleluia! Então o Senhor conduziu Abrão para onde? Para fora da tenda e orientou-o: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: assim será a tua posteridade. Dentro da tenda não dá para ver estrela. Dentro da tenda não dá para ver os planos de Deus para a tua vida. Você precisa sair da tenda para você ver quais são os planos e os projetos de Deus na tua vida. Saia do lugar que limita a tua visão, para que você então entenda quais são os propósitos de Deus na tua vida. Saia do lugar que limita a tua visão. Foi Abrão que saiu? Não. Foi Deus espontaneamente? Não. Foi Deus que falou: Abrão, saia da tua tenda. Ele saiu. Quando ele saiu, o Senhor falou: olha para os céus. Conta agora as estrelas, se é que você pode. Pode? Não. Assim vai ser a tua posteridade. E eu quero aqui, eu não, o Espírito Santo está te convidando nesta manhã a sair da tenda. A sair da tenda do conforto, a sair da tenda que limita a tua visão agora e olhar para os céus, e que Ele tem promessa para a tua vida. Ele tem algo para fazer na tua vida, mas saia do lugar que limita a tua visão. Amém, queridos? Para ir além, o segundo passo é você ter um encontro sobrenatural com Deus. Quando você glorifica, eu vou tomar um golinho d'água aqui. Tenha um encontro sobrenatural com Deus. A Jéssica falou aqui do berço evangélico, né? Eu também dormi num desse. Também lá em casa compraram lá no mesmo lugar, apóstolo Alain, esse berço evangélico aí. E foi o berço que Moisés dormiu. Né? A gente fala evangélico, né? Mas
Ele cresceu já dentro ali do povo de Deus, uma família levita. Os levitas eram servos, eram os adoradores, eram os sacerdotes. Ainda não havia sido estabelecidos, mas já havia profeticamente, quando Jacó abençoou a Levi, já liberou uma palavra profética sobre a descendência de Levi. Então ele já estava ali no meio de um povo abençoado, de uma família abençoada. Mas igual eu estava dizendo aqui antes, ele já estava com 80 anos e não tinha acontecido nada. Mas esse dia, quando ele foi além, ele teve um encontro, não foi natural com Deus. Porque não dá para se ter um encontro natural com Deus. Alô? Dá para ter um encontro natural com Deus? Se você tiver um encontro natural com Deus, você não encontrou com Ele. Tudo com Deus é sobrenatural. Porque Deus, Ele não é matéria. O Senhor é espírito, tudo dele está além do natural. O natural é alguém chegar e falar de Jesus para você, e você ouvir e se comover com a história de Jesus, de Deus, e até falar, tá bom, estou vendo que é bom para a sua vida, eu quero isso também para a minha vida, eu vou começar a ir para a igreja, eu quero Jesus, eu aceito. Esse é o natural, é natural. Mas ter um encontro com Deus é algo sobrenatural, que vai além disso. Você já viu uma sarça queimando que não se consome? Não, mas Moisés viu. Eu sei que você teve visões sobrenaturais de Deus, porque você está aqui, você tem conhecimento de Deus. Mas infelizmente, muitos ainda não têm. Ô pastor, você está me julgando? Não, eu estou falando aqui com base na vida de Moisés, que Moisés já estava com 80 aninhos e não tinha tido um encontro sobrenatural com Deus. Ele nasceu no berço evangélico, a mãe dele estava ali, ele sabia de que povo ele era, mas ele nunca tinha tido um encontro sobrenatural com Deus, até que ele foi além. Até que ele foi além. Até que ele foi além. E quando ele tem um encontro sobrenatural com Deus, ele recebeu uma grande visão. Olha só o que diz aqui no versículo 3, Êxodo 3:3, coloca aí no telão. Oh, aleluia! Se o Senhor está falando com você, você pode glorificá-lo, você pode exaltá-lo, e diz assim: Senhor, continua falando, Pai, eu estou entendendo, eu sei que é nessa manhã, Senhor, que o Senhor está ardendo e não está se consumindo, eu estou vendo, eu estou tendo essa visão. Olha só o que a minha Bíblia diz aqui na versão corrigida, deixa eu ver como está aqui. Não, põe na corrigida agora, por favor, que mostra de uma forma ainda... É importante quando você lê em várias versões, que cada versão ressalta algo. Olha só o que diz na corrigida. E Moisés disse: agora virarei para lá e verei esta grande visão. Ele teve uma grande visão. Nós somos sempre, a liderança é sempre muito ministrada. Nós somos ministrados pelo apóstolo sempre que é importante que a igreja tenha uma visão, que nós pessoalmente tenhamos uma visão. E Moisés, ele não tinha ainda até então uma visão na vida dele. E por isso que ele estava vivendo aquela vida de mesmice. Mas quando ele foi, ele passou dos seus termos, saiu da sua zona de conforto, teve um encontro sobrenatural com Deus e recebeu uma grande visão. Uma grande visão. É natural que quando nós, hoje essa semana no grupo de alívio, você que não foi ainda no grupo de alívio, você não sabe o que você está perdendo. Ei, você que está nos assistindo aí em casa e não sabe o que é grupo de alívio, olha,
você precisa estar num dos grupos de alívio. Esteja lá num grupo de alívio, você vai ver como é sobrenatural. E nessa semana, no grupo de alívio, foi uma das perguntas para compartilharmos, falava sobre o ministério. Se nós sabemos qual é o nosso ministério, o nosso chamado. O que me chamou a atenção, que uma das membros da minha célula, ela conhece o Senhor há pouco tempo. E aí ela falou assim nessa hora, olha, eu ainda não conheço qual é o meu ministério. Eu ainda não conheço qual é o meu chamado. É natural, ela chegou agora. Mas quando a gente começa a ir além e ter esse encontro sobrenatural com Deus, então nós recebemos uma grande visão. Queridos, não tem como se mover ministerialmente ou no reino de Deus se você não tem uma grande visão de Deus. Às vezes a gente pergunta, qual é o teu ministério, qual é o teu chamado, o que você entende que você vai fazer de relevante para o reino? Eu acho. Aí tem aquele ditado que fala que se você acha, quem fala que acha é porque não sabe nada, né? Eu acho que, eu não sei bem ainda. Mas aí você pergunta isso para a pessoa, não é que ela não sabe e vai no outro dia descobrir, não. Ano que vem você pergunta para ela, eu sei. E o tempo vai passando e ela não tem uma grande visão. Não foi ainda revelada dos planos de Deus. E nós então vamos ver agora que para ir além, nós precisamos, pode colocar o próximo tópico, ouça a voz de Deus te chamando pelo nome. Moisés teve aquela grande visão, e ele falou, vou correr, que isso daí é fantasma, é isso que Moisés fez? Isso daí acontece toda hora, é miragem do deserto. Foi isso que Moisés disse? Não. O que Moisés disse? Vou contornar para chegar mais perto. Com certeza ali ele tinha, como era um monte, ele teve que, pegar o melhor caminho para se aproximar do Senhor. Se aproximar do Senhor. E quando ele se virou, quando ele começou a se mover para se aproximar do Senhor, aquela sarça, do meio dela uma voz disse, Moisés, Moisés, ouça a voz de Deus te chamando pelo nome. Vamos ler aqui, Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. Tem uma coisa errada aqui com Moisés nisso? Não, ele fez certinho. E Deus o chamou do meio da sarça ardente, Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Queridos, é tão especial quando nós ouvimos testemunhos de pessoas que foram chamadas por Deus, ouvir testemunho de pessoas que têm uma vida assim com tantos detalhes sobrenaturais. É gostoso ou não é? Uma vez eu ouvi o testemunho de um irmão, que ele recebeu uma descarga elétrica, ele quase morre, a mão dele ficou encurtada, Eu acho que o pastor Alan até conhece ele, e ele foi contando, e ele era terrível, aquele homem, mas ele conheceu o Senhor através desse processo, e Deus começou a agir na vida dele, e coisas tremendas foram acontecendo, e é tão gostoso, Eu até comprei o DVD da história dele para ouvir depois mais vezes, para presentear alguém, porque é tão sobrenatural quando a gente ouve. Mas, e o teu nome? O Senhor já te chamou pelo nome? Talvez chamou o irmão do teu lado, o pastor Mateus, Eu lembro quando estava aqui, o apóstolo Géser, nosso pai, apóstolo Géser, um dos nossos pais,
da missão Shekinah, a cobertura espiritual estava aqui, e certo dia o Espírito Santo veio de uma forma sobrenatural, e olhou para aquele jovem, bem jovem ainda, e falou: você é um pastor, você está sendo separado para ser pastor agora. Olha que maravilha, eu estava aqui no dia, queridos, eu vi o Senhor chamando o pastor Mateus pelo nome, dizendo: você não é um jovem qualquer, eu te chamei para pastorear o meu rebanho. Eu estava lá do lado, eu vi isso, eu vivi, eu me alegrei, mas ei, foi o nome do Mateus que falou, não foi o meu. É inveja? Não. É não ficar na zona de conforto. Se Deus tem planos grandes para a vida do Mateus, tem para a minha vida também, tem para a tua vida também. E o meu dia chegou também, que certo dia eu estava lá na imersão, e o Senhor veio e me chamou pelo nome também, e disse: eu te chamei, te instituí como mestre. E eu naquele dia não me contive, caí com o rosto em terra adorando, e não passou nem um mês, o Senhor cumpriu a promessa que Ele fez naquela noite. Aleluia, se é para o Senhor, você pode fazer melhor ainda, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Chamou o nome do pastor Mateus, chamou o meu nome, chamou o nome do apóstolo Alain, apóstolo Adriana, chamou o nome da evangelista Fátima, mas e o teu nome? Não é de cima do púlpito, não é do microfone que estou falando, não é disso, querido. Nós não estamos dando um exemplo aqui, mas não é do reconhecimento humano que nós estamos falando. Jeremias não era conhecido, era só um menino, e o Senhor vai até ele, chama ele pelo nome e fala: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, e as nações te dei por profeta. Eita glória! E Jeremias: mas Senhor, eu sou só um menino, eu não sei falar. Não diga isso, porque o que eu disser, o que eu colocar na tua boca, você vai falar, e eu vou usar a tua vida para edificar e para derrubar também. Edificar reinos e derrubar reinos. E o Senhor também está chamando aqui profetas para edificar o reino dos céus e para derrubar o reino do inimigo, as fortalezas do diabo. E ele então ouviu o nome dele ser chamado pelo nome, o próprio Deus o chamou. E o próximo passo para ir além. Vamos ler aqui. Tire as sandálias dos pés. Moisés foi atraído pela presença do Senhor no monte. O Senhor se manifestou naquela sarça justamente para falar com Moisés, Mateus. Podemos aqui inferir que ele foi escolhido por Deus? Podemos aqui entender que Deus queria falar com Moisés, queria trazê-lo para perto, sim ou não? Podemos dizer que chegou o tempo de Deus revelar os planos na vida de Moisés, sim ou não? Mas por que Deus fala assim: olha, não te aproximes daqui sem antes você tirar as sandálias dos teus pés? Podemos com toda certeza dizer que se Moisés não tirasse as sandálias dos seus pés, ele não se aproximaria do Senhor. E esse passo é um passo muito importante, eu não quero nem me estender muito nele, além daquilo que o Espírito Santo quiser falar. Porque sinto que um dos principais tópicos do ministério do que o Senhor tem me usado é justamente falar sobre isso. E quem conhece o mestre Daniel, o pastor Daniel, sabe a respeito disso. Não que eu seja melhor do que ninguém ou santo,
no sentido de não ter pecados, porque santos somos, porque somos separados do mundo e estamos em Cristo. O diabo quer, às vezes, mentir para você dizendo que você não é santo, mas você foi separado. O Senhor te tirou das trevas e te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, e você é chamado santo no Senhor. Se alguém te perguntar, você é santo? Você vai falar, graças a Deus eu sou santo. Mas então você não peca? Graças a Deus o Senhor tem me perdoado dos meus pecados. Eu tenho um advogado. O pecado tem sido um acidente na minha vida, mas eu tenho um advogado e eu tenho um pai que tem me perdoado todas as vezes que eu, arrependido, confesso e deixo. Mas Moisés precisou tirar as sandálias, e as sandálias representam o nosso contato com o mundo. É interessante que parece um paradoxo, porque o Senhor fala de colocar as sandálias, mas também fala de tirar as sandálias. Ué, como assim, pastor Daniel? Para você se aproximar do Senhor, você tira as sandálias. Isso representando o pecado, aquilo que toca o mundo, aquilo que está tocando o pecado. Tem que deixar de lado. Mas para você batalhar agora no reino, você tem que vestir sandálias das boas novas de salvação. E o soldado não pode ir descalço. Mas para se aproximar de Deus, é com os pés descalços. E como a hora voa, né? Quando nós começamos a falar das coisas do Senhor. E eu vou aqui já indo para a parte de encerramento, para não me estender muito e não cansar os seus ouvidos. Tirar a sandália dos pés é aquele pecado de estimação que você conhece muito bem, porque afinal de contas é só olhar e ele está lá. Não é que está escondido. Deus falou, tira, Moisés, esse negócio que está te impedindo de se achegar a mim. O que, Deus? O que? Eu não sei. Tem alguma coisa nas minhas costas? Tem alguma coisa aqui no meu rosto que eu não estou vendo? Não. Ele falou, tira as sandálias. Ele olhou e estava lá as sandálias. Moisés entendeu muito bem o que era. Ei, Deus está falando para você, para ir além, tira as sandálias. Você não tem que ficar procurando ou perguntando, Deus, qual as sandálias que eu tenho que tirar dos meus pés? Os nossos pecados nós conhecemos muito bem, infelizmente. E felizmente também. E se houver algum, que ainda houver, você pode orar o Salmo 139. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me por veredas eternas. Tirou as sandálias. Só se pisa num lugar santo, sem os vestígios do mundo, sem os vestígios do pecado. 6. Para ir além, nós precisamos da revelação da pessoa de Deus e o crescimento em temor. Veja o versículo 6, por favor. Coloque no telão o versículo 6. Disse mais, o Senhor agora se revelando a Moisés, eu sou o Deus de teus pais. Seus pais, você sabia que eles serviam um Deus, eu sou esse Deus. Seu pai ia na igreja e adorava um Deus, eu sou esse Deus, eu estou me revelando a você. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Ei, pensa comigo. Ele estava vendo uma sarça que queimava e não se consumia, até aí está tudo bem. Ele quer se aproximar, até aí, sem problema, sem nenhum temor. Uma voz sai lá do meio da sarça e chama o nome dele 2 vezes, e até aí não bateu medo em Moisés. Mas quando Deus vem revelando quem Ele é, Ele então se vira e vem o temor sobre a vida de Moisés. E ele começa agora a temer o Senhor, porque veio a revelação de quem Ele é.
Muitos não temem ao Senhor porque ainda não foram revelados quem verdadeiramente o Senhor é. Não conhecem o Senhor verdadeiramente. E para conhecer o Senhor verdadeiramente, precisa ir além. Precisa ir além. E o sétimo e último passo para irmos além é o envio. Versículo 10. Coloque, por favor, o versículo 10. O Senhor dizendo a Moisés: vai, pois imediatamente eu o envio. Eu o envio. O Senhor diz: eu o envio. O Espírito Santo está falando agora ao teu espírito. O Senhor está dizendo: eu o envio. Eu envio ao faraó para tirar do Egito que o meu povo, os filhos de Israel. Deus não se revela a ninguém para dar superpoderes e dar fama e dar dinheiro. Deus não se revela a nós para dizer que agora nós somos uma classe especial nessa terra, privilegiada, que tem do bom e do melhor e que come do melhor da terra e que nunca passa por privações, lutas e tribulações. Não é para isso que o Senhor se encontra conosco. O Senhor não nos chama pelo nome, não pede que nós tiramos a sandália dos pés. O Senhor não vem revelando quem Ele é e fazendo que nós venhamos crescer em temor para dizer: agora você pode sair falando para todo mundo que você é especial porque o Senhor te chamou pelo nome. Não é para isso, é para um envio. E para resumir algo aqui, enquanto fala, Senhor, como que a gente pode memorizar melhor? Eu criei aqui um acróstico. Pode passar a próxima tela. Está meio clarinho ali, talvez ali vocês consigam ver melhor. Esse além, ir além. Altere a rota do seu caminho. Se você puder anotar isso aí. Como ir além? Esse é o resumo. Quando eu falar assim, eu preciso ir além, como eu faço para ir além? Primeiro, altere a rota do seu caminho. Ninguém consegue alcançar objetivos diferentes fazendo tudo igual. É mais ou menos isso o provérbio. O L, limites devem ser transpostos. Tem algo que limita a tua visão, tem algo que limita o teu caminhar, é a tua zona de conforto, e você precisa romper isso. Eu não sei qual é o limite que você precisa romper, do cansaço, da entrega, da humilhação, abandonar o orgulho. Tinha um jovem que não conseguiu romper os limites para seguir a Jesus, porque ele era muito rico, e quando Jesus falou, rompa os limites, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me siga, ele não conseguiu romper aquele limite e foi embora muito triste. E encontre-se com Deus de forma sobrenatural. Eu não estou falando aqui de ter um encontro no sentido de erguer a tua mão e falar: Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. É um encontro sobrenatural, sim, mas para ir além, espiritualmente falando, você tem que ter um encontro pessoal, íntimo, sobrenatural, aonde todos esses tópicos. Eu não estou aqui menosprezando e de nenhuma forma dizendo que isso não é importante, porque isso é bíblico. E a palavra ensina que aquele que confessa no seu coração, ele crê no seu coração e confessa com a sua boca, ele é salvo.
Mas Dimas, ele foi salvo, porque reconheceu, creu em Jesus e confessou que ele era rei dos reis. Mas ele não fez nada de relevante no reino, porque ele morreu, né? Também, né? Vamos dar esse desconto para Dimas, que estava lá na cruz. Tenho certeza que se ele tivesse oportunidade, ele teria feito. Mas às vezes tem pessoas que são assim. Vão para o céu, mas não fizeram nada relevante. Mas o Senhor está te chamando para fazer a diferença. Para ir além. E por fim, para ir além, tem que ter uma mudança da visão e chamado, obrigado, em sua vida. E queridos, por que eu estou ministrando isso para vocês? Já estou encerrando aqui, vou até fechar tudo aqui, ó, para você descansar o teu coração, que eu falo muito, né? A gente se acostuma com as coisas. A gente se acostuma. A gente se acostuma a vir para a igreja. Ah, mas dá para acostumar a ser pastor? Acostuma, irmão. Mas dá para acostumar a ser apóstolo? Acostuma. Ah, mas se eu for supervisor de área, pastor de área, o negócio vai ser diferente. Acostuma com isso também. Ah, mas líder de intercessão, pastor Adir, não deve se acostumar não. Cada dia deve ser um manto, um rolo novo com o Senhor. É aquela coisa, é cada dia melhor, né? Cada dia orando mais. O primeiro dia é 1 hora, o segundo dia 2 horas, terceiro dia no final do ano está orando 26 horas por dia, né? Ora até 2 a mais, que é um tempo ali. Acostuma. O ser humano tende, todo corpo em movimento, ele tende ao repouso. Isso é, ele está ali se movimentando e ele tende a parar. Se você empurra um carrinho, o que acontece? Ele vai parar. Essa é a lei da gravidade. E na nossa caminhada também é assim. O Espírito Santo vai, nos impulsiona, a gente vai a todo vapor e começa a andar mais devagar. E aí a gente tem que fazer igual criança, ter um coração de criança. Não sei você, mas quem pega criança com aqueles velotrol lá, aqueles carrinhos lá, sofre. Porque o carrinho para, empurra mais. Aí você vai lá e empurra. Aí mais, parou aqui. E aí você não está aguentando mais. E a criança, eu quero que empurra mais. Por isso que nós temos que ter um coração de criança. Quando a nossa caminhada começa a diminuir, desacelerar, para parar, você olha em oração e fala, Espírito Santo, vem, me leva além. Eu quero ir além, Senhor, me leva além. Eu quero ir mais. E o Espírito Santo vem, te impulsiona de novo. E vai te levando a novas distâncias. E vai te levando ao nível mais profundo nos rios do Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E eu estou nessa crise aí, irmãos. A Gi fala assim, não, irmão, amor, você não está em crise. É uma crise sim, queridos. É uma crise sim. Porque você tem do Senhor, você está recebendo mais e você fala, Senhor, eu quero mais. É como Jacó, Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não me abençoar. Eu não te largo se a tua bênção não vier sobre mim. Porque se eu abandonar isso, queridos, eu me acomodo e daqui a pouco, eu quero pedir, se você pudesse colocar em pé. Vou pedir para Jéssica, para a ministra de louvor, Jéssica, se preparar aqui para cantar aquele hino de novo. Adianta aqui eu falar aqui, vem para frente, faz isso, aquilo, se o Senhor não te chamar pelo nome. Se o Espírito Santo não estiver ardendo aí no teu coração. Se você não estiver falando assim, Senhor, eu quero, eu preciso. Adianta, não adianta. Adianta você ajoelhar aqui, orar aqui, chorando, mas se no teu quarto você não buscar o Senhor pelas madrugadas, adianta. Não adianta nada.
Adianta você ver a sarça ardendo, o sobrenatural de Deus acontecendo aqui, mas se você não tirar a sandália dos teus pés, adianta alguma coisa? É a primeira pessoa que sobe nesse altar e fala que você tem que abandonar o pecado, que você está olhando aí e está vendo ele. Eu sou o primeiro que está falando isso. Será que o Espírito Santo já não falou com você inúmeras vezes? Enquanto essa oração, esse louvor vai ser declarado, eu quero que você tenha aí um particular com Deus aí no teu lugar. Ei! Mas é só o começo, porque não é que tudo vai acontecer aqui. Aqui você vai além, vai ter um risco aí no chão e você vai romper esse limite. Você vai falar no teu coração: eu estou determinado a ir além nesta manhã, neste dia. A partir de hoje eu vou além, nada vai limitar o que eu tenho que fazer no Senhor. Amém? Vamos adorar. Som. É tempo de quebrar cadeias, restaurar. Se você quer ir além, comece a adorar junto. E a Deus somente adorar. Em primeiro lugar, talvez você esteja aqui, primeira, segunda vez, talvez esteja aqui algumas vezes apenas conosco, e talvez você ainda não tenha dado aquele passo mais importante, que é entregar a sua vida, crer no coração e confessar com os lábios. E se você ainda não fez isso, hoje é um dia apropriado, é um dia propício para isso. Tem alguém que queira pela primeira vez declarar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você pode vir à frente, nós vamos orar juntos. Eu tenho certeza, como a Bíblia nos assegura, que o teu nome será inscrito no livro da vida. Ele vai ser escrito e inscrito no livro da vida. Eu tenho certeza. Tem alguém que queira fazer essa declaração de fé nessa manhã? Só fazer assim, vir à frente, nós vamos orar junto com você. Então eu quero agora orar por você que entendeu que essa palavra é por você. Quando eu ouvi essa palavra, o Senhor veio, que eu falei sobre a pastora Angélica, que eu ouvi também pelo rádio. Eu estava a Imigrantes, a mais ou menos, limite da Imigrantes é 120 por hora. Então, estava ali entre 100 e 120 por hora, ouvindo. Quando terminou a pregação, eu entendi que era isso. O Senhor está me chamando para ir além. Eu coloquei ali no celular hinos e comecei a adorar, falando em línguas, e fui descendo a serra falando em línguas. Depois subi a serra falando em línguas. Cheguei em casa, eu falei: não vou começar semana que vem não, é essa madrugada já. Se o Senhor está falando que é para eu buscar pelas madrugadas, Senhor, o nosso horário é esse. Pode me esperar que eu vou estar lá. E quando chegou lá, eu corri para o meu lugarzinho e deitei na presença do Senhor, com o rosto no chão, e falei: Senhor, eu estou aqui de novo. Eu estou aqui de novo, Senhor. Pode falar que o teu servo ouve. E eu tenho estado nesses dias, querido, e cada dia tem sido mais sobrenatural. E o Senhor está te chamando para ter um tempo de intimidade com Ele. Aqui não dá para ter um tempo de intimidade, você está cercado de pessoas. Como você vai gritar os teus pecados para o Senhor com todo mundo ouvindo? Como você vai falar das tuas frustrações com todo mundo com a orelha em pé, igual dizem, para depois te julgar? Mas no teu lugar secreto você pode falar: Senhor, Senhor, eu já estou com 43 anos e eu não fiz nada. Foi para isso que o Senhor me chamou lá no ventre da minha mãe, Senhor. Foi para isso, Senhor. Senhor, eu esperava mais, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, eu sei que tem mais.
Eu sei que tem mais. E o Senhor está te esperando no lugar secreto, viu? Quer uma dica? De madrugada a fila é menor. É a brincadeira que fazem, mas é verdade. Porque de madrugada você acorda e vai orar, os seus problemas nem começaram a passar pela cabeça. Você está ali com o Senhor. E eu quero orar com você agora. Você que quer. Você que entendeu que quer ir além. E nós vamos fazer essa oração. E quando terminar, você vai dizer qual é o propósito que você vai colocar diante do Senhor. Porque eu coloquei. Ó, tá vendo esse caderno que eu tô aqui? Eu não achei uma outra agendinha que eu sempre faço minhas anotações e tudo. E aí eu falei, isso aqui eu peguei quando eu voltei aqui a orar todos os dias de madrugada. Que eu orava, né? Sem horário específico, tudo aí é naquela, né? Orou. Se não orou, amanhã a gente ora, né? O importante é estar em espírito o dia inteiro. A gente está orando em espírito, a gente está mesmo ligado com o Senhor, mas, querido, quando você para tudo para falar com o Senhor, Ele para tudo também para te ouvir. E aí eu peguei esse caderno aqui que eu tinha feito, ó. TSD, Tempo Sozinho com 2. Tá vendo aqui, ó, o ano aqui, dá para ver? Que ano tá aqui, apóstolo Adriano? Não. 2017. Fiz isso aqui em 2017. Tinha 2 páginas só preenchidas. Eu usei outros, mas esse aqui eu usei 2 páginas. Tava muito ralinha a vida de intimidade com o Senhor, viu? Não que eu não tenha tido tempo, mas tava ralo, irmão. Se o Senhor tem níveis profundos, eu não tava nem no tornozelo, eu acho. Essa crise que eu tô com o Senhor, Senhor, eu sei que tem mais. Tem a música do David Killian que fala: eu sei que tem mais, eu sei que tem mais de ti, Senhor. E é esse mais que eu estou buscando, ir além. E desde então, tenho usado esse caderno aqui para que o Senhor está falando comigo. Põe a mão no teu coração. Senhor Jesus, repita essa oração após mim. Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz nesta manhã. Já ouvi algumas vezes, mas... E assim como Moisés, eu sinto que o Senhor ainda não fez o que foi planejado na minha vida. Mas a culpa não é tua, ela é minha. E hoje, Senhor, diga com convicção, e hoje, Senhor, eu estou determinado, e com a minha boca eu declaro, que eu quero ir além, na intimidade contigo, para te conhecer de um modo sobrenatural, para ouvir a tua voz me chamando pelo nome, e ter um envio da tua parte. Para isso, Senhor, eu me comprometo a tirar as sandálias dos meus pés, para me aproximar de Ti. Agora, se você realmente quer declarar isso, você só repita se você realmente estiver disposto. Senhor, pode me esperar no nosso lugar secreto, porque eu vou estar lá. E lá nós vamos conversar melhor. Lá eu vou poder falar tudo que está aqui na minha alma, e que ninguém pode ouvir, mas o Senhor conhece e sabe. Amém.